Olá, eu sou a Andréa Janer. E eu sou a Fernanda Belfort. E esse é o Duplo Clique. E hoje a gente tem que começar falando uma coisa que aconteceu, que eu adoro quando isso acontece, o famoso viés de confirmação. Ontem eu fiz um story, Fê, mostrando que a Ghislaine Maxwell tá nos Trending Topics do X. E a gente precisa falar, né, que a gente disse aqui primeiro. Então, quem ouviu o Duplo Clique da semana passada já sabia que a Ghislaine Maxwell ia entrar na Berlinda, assim, e a gente antecipou esse assunto aqui. Eu nem sabia quem era essa mulher, amiga, que ela era literalmente a partner in crime do Epstein. Partner in Você sabe crime. Que eu tenho no meu... Eu tenho assim, né? Eu uso Chrome para tudo que é trabalho. Aí no meu computador eu tenho Safari para as coisas que são pessoais. Aí no Safari eu já tenho PIN, assim, né? Já ali, né? Sempre ali salvo o New York Times, várias coisas. Eu entrei no New York Times, li o nome dela, eu falei, bem que a Andréa falou, tá vendo? Bem que ela falou, entendeu? Gente, fiquem ligados. Duplo Clique tá vendo? Quem tá aqui ouvindo a gente tá sabendo tudo antes. Exato. Tá vendo? Arrasou, amiga, mas acho que a gente precisa falar desse assunto, porque essa história tá ficando pior, né? Vai crescendo e tá ficando pior. Eu acho que o que aconteceu de diferente foi que na semana passada eu falei, não entendo como é que essa mulher ainda não surgiu nessa história, né? Porque ela tá presa. Ela está cumprindo pena de 20 anos, ela já foi condenada. E essa semana a gente vai apurar, assim, ainda são informações preliminares, mas a princípio parece que os advogados da Ghislaine entraram em contato com o Departamento de Justiça pedindo para ela ser ouvida novamente. Então, de novo, a gente antecipou isso semana passada, provavelmente ela está tentando alguma manobra de, enfim, redução de pena, o famoso acordo da delação premiada. O que as pessoas se perguntam mas o que mais ela teria para dizer, já que ela já passou por um julgamento, ela já foi condenada, ela já está cumprindo pena, o que mais ela teria para acrescentar a esse caso? Mas a verdade é que esse caso tem contornos, né, Fê? As coisas estão crescendo, estão se alastrando, né, de uma forma imprevisível, né? E, enfim, eles foram até lá, eles fizeram uma rodada de entrevistas com ela, né? Ela foi entrevistada ontem, quinta, né? Foi entrevistada quarta-feira também, eles estão lá conversando com ela e ela está provavelmente tentando cooperar e oferecer talvez alguma outra informação que ela tenha escondido ou tenha guardado na manga, talvez para um segundo momento, né? Não sei. Ela vai voltar com tudo nesse cenário aí do caso Epstein. Dea, e o que faz essa história ainda estar tão viva, você acha, né? Porque esse lado é interessante, né? Porque os Estados Unidos tem um traço cultural deles ficarem tão fascinados e obstinados, né, com essas teorias de conspiração. Sim. Eu acho que tem um traço muito maior do que o Brasil. Eu acho que tem um pouco isso no Brasil, mas eu acho que é uma coisa muito maior. Acho que é uma coisa cultural americana que talvez seja uma das definidoras da sociedade lá hoje, né, de alguns extremismos, mas é a pedofilia, é querer as respostas disso, porque realmente a repercussão que isso toma para um presidente que já, entre aspas, passou o pano e se livrou de coisas tão sérias, né? O que você acha que tá pegando? A gente tem lido, assim, que muitas coisas apontam para esse renascimento do conservadorismo extremo nos Estados Unidos, né? Porque pedofilia é talvez uma das acusações mais pesadas que podem existir contra uma pessoa, né? Então, assim, mesmo o lado do MAGA, mesmo aquele lado do MAGA, que é, enfim, apoiador de Trump, que é defensor do Trump e tudo mais, isso para eles é cruzar uma linha, né? Cruzar uma linha muito importante. Acho que os conservadores americanos que apoiam o Trump, eles relevam muitas coisas que ele faz. Mas isso tem a ver com essa coisa da religião também, que é um grupo que está muito associado a esse conservadorismo, aos republicanos. Existe uma ala que tem essa questão da religião que eu acho que é muito forte. Então eu acho que essa pode ser uma das explicações. E tem outras explicações também, né? Porque a gente fala aqui, por exemplo, sempre, né, que desde quando a gente começou a falar do flood the zone do Trump, que ele, né, veio com tudo e
soltando um monte de ordens executivas e atropelando as coisas e fazendo tudo de uma forma que deixou os democratas atônitos, perplexos e apáticos até, né? Porque eles não conseguiram esboçar uma reação ainda. Quem sabe se isso é uma reação que a gente não está percebendo? Quem sabe se quem está alimentando e fomentando e explorando essa história do Epstein talvez sejam eminências pardas ali, sejam figuras que estão, né, voando abaixo do radar e fazendo isso nos bastidores para manter essa história viva, porque, por exemplo, se você observar bem, tem um lado muito interessante nessa história que é a imprensa. A imprensa que né, fora a Fox News, a imprensa que a gente conhece aqui, que a gente segue, enfim, New York Times, Vox, muitos veículos que são mais alinhados aos democratas, né, eles não deixam essa história morrer. A imprensa está batendo nessa tecla todo dia. Isso é capa do New York Times, capa do Wall Street Journal. Inclusive, semana passada aconteceu um fato interessante. A gente até comentou no Duplo Clique também. O Trump processou o Wall Street Journal porque o Wall Street Journal publicou um cartão de aniversário que o Trump teria mandado para o Jeffrey Epstein por ocasião dos seus 50 anos. Não foi só o Trump, foram várias figuras que mandaram esse cartão, e o do Trump tinha um desenho de uma mulher nua, tinha uma história assim mais picante, digamos assim. Mas o Wall Street Journal publicou isso e o governo processou a empresa, né, a Dow Jones, que enfim, a empresa mãe aí do Wall Street Journal. E esta semana, para minha surpresa, eu acho que para surpresa de muita gente, o Wall Street Journal publicou um op-ed, né, que é um opinion, né, um editorial, digamos assim, bem estranho, assim, dizendo que achava que essa divulgação das Epstein Files, que está sendo tão pedida pelas pessoas, não deve ser assim irrestrita, porque ali dentro tem conteúdos, fotos, informações que podem prejudicar muita gente. Então, uma postura estranha, porque ele primeiro estava, parece que, inclusive colocando lenha na fogueira, né? Potenciais, sim. Então, no início, parecia que ele estava colocando lenha na fogueira e, de repente, ele falou, não, peraí, não é bem assim. Talvez a gente esteja colocando... se a gente fizer essa divulgação como está sendo pedido, isso pode trazer consequências para pessoas inocentes. Sim. Por exemplo, eu acho que tem que tomar um pouco cuidado, ainda mais depois de uma semana em que, depois de todo mundo dar risada do flagra do casal do Coldplay, né, teve um momento de reflexão de, cara, o quanto também essa mídia que vira um circo, né, por cliques e tudo, e vai passando por cima da vida das pessoas. Né? Bem lembrado. E tem pessoas aí que eram crianças, hoje são adultos, foram explorados, e aí precisa passar um pretinho, né, no nome dessas pessoas antes de liberar esses arquivos, porque realmente não pode ter uma exposição, seria realmente inaceitável. Eu acho que são dois lados da mesma moeda, né? Então, assim, por exemplo, hoje a gente vê dois jornais super importantes nos Estados Unidos, o Wall Street Journal e o New York Times, em polos opostos diante dessa questão, né? O New York Times pressionando para que esses arquivos sejam divulgados de forma absolutamente transparente e restrita, para deixar essa história vir a público do jeito que for. E o Wall Street Journal agora dando, né, um passo atrás e pensando, não, calma, tem coisas aí que podem ser muito perigosas, né? Tem conteúdos aí que ninguém sabe quais são, na verdade ninguém sabe o que tem lá dentro desses famosos files, e isso pode ser muito prejudicial. Então acho que essa é uma história, um lado interessante da história, que acho que quando você pergunta, né, mas por que isso desperta tanto interesse? Eu acho que tem forças ocultas aí, sabe? Eu acho que essas forças ocultas, inclusive, podem ser políticas, podem ser figuras importantes do Partido Democrata tentando essa via para destruir o Trump. Porque, enfim, alguma coisa precisa ser feita, né, para contê-lo. E interessante isso, né? Porque se tivesse acontecendo com os democratas, a gente não teria dúvida de que tinha, né, uma articulação aí
no submundo intencional para isso acontecer. Com certeza. Geralmente esses atores são justamente esses caras do MAGA e tudo, né? Que o Trump sempre soube trazer muito bem. Ele tá, eu acho que tentando atrair um pouco isso, né? Envolvendo Obama, colocando tudo isso, trazendo essa teoria da conspiração, já seja o que tiver nesses arquivos a gente não pode confiar. Ah, mas tem fake news no meio. Porque esse é o tipo de coisa que sempre foi como ele alimentou essa galera toda, mas talvez ele possa estar sendo vítima da... Quer dizer, com certeza ele está sendo vítima da própria estrutura que ele alimentou, né? Então, sim, vamos ver como isso continua nas próximas semanas. Que existe um complô, existe uma articulação para que isso não morra, para que esse assunto não morra, e isso vá, enfim, eventualmente desembocar num possível impeachment, alguma coisa assim, não sei. Acho que isso pode dar muito pano para manga ainda. Eu acho, e isso vai dar 1000 minisséries, né? Eu já posso ver, assim, já teve um documentário sobre o Jeffrey Epstein. Imagina, vai ter milhões de histórias agora surgindo a partir desse episódio. Dea, e falando em Trump, em tudo isso, e a Colômbia, hein? Que fez um acordo? Fez um acordo. Tá todo mundo comentando isso hoje, gerou um desconforto enorme, principalmente na comunidade acadêmica, porque a gente também tem falado desde o início no Duplo Clique sobre esse embate, né, entre Trump e as universidades americanas, que começou, né, enfim, por causa dos protestos pró-Palestina em vários campi americanos. Colômbia foi um deles, né, e aí o Trump foi lá e cortou as verbas para algumas dessas universidades. Colômbia acho que foi a primeira que ele cortou, e isso começou o movimento, né, que Harvard foi talvez o mais visível, né, teve um conflito mais direto ali, mas Colômbia foi a primeira a aceitar um acordo, né? Então ela fez um acordo de 221 milhões de dólares com o governo para encerrar uma série de investigações federais aí sobre supostas violações de direitos civis e casos de antissemitismo no campus. Então, além disso, o texto desse acordo ainda prevê um monitor independente que eles vão escolher em conjunto para acompanhar o cumprimento dessas medidas, mas, enfim, né, sublinha que o governo não poderá interferir em contratações de professores, né, de admissões ou conteúdo acadêmico. A universidade também criou um departamento de antissemitismo ali e prometeu ampliar os programas de estudos judaicos. Então, acho que isso está certo. Acho que esse olhar, né, importante sobre o crescimento do antissemitismo, ele tinha que acontecer, e isso tem que acontecer em todas as universidades. Acho que isso deveria ser algo adotado por todas. O que fica um gosto amargo, talvez, seja essa submissão a tantas outras medidas aí que fazem parte desse texto, né? Então, se isso vai ser talvez uma referência para as outras universidades também, né? Se isso vira uma política comum a todas as outras, isso vai realmente demonstrar uma vitória do governo Trump sobre as universidades americanas nessa confusão toda que aconteceu aí no governo dele. Mas me parece que, no geral, eles conseguiram provavelmente defender algumas coisas que eram essenciais, né? Como essa liberdade de ideias e acadêmica, né? De contratações, porque isso eu acho que era uma coisa inegociável. Concordo com você totalmente dessa parte antissemita. Agora, eles precisavam de dinheiro, né? E eles estavam sendo estrangulados. Então, no fim do dia... É isso, no fundo, né? It's all about money, né? Eles precisam dessa verba, eles precisam desses repasses que continuem acontecendo. A gente sabe, a gente já leu muito sobre a quantidade de projetos, inclusive científicos, que foram cortados, né? Passaram a não ter mais verba para poder serem mantidos, a quantidade de professores que foram demitidos, pesquisadores, enfim, o impacto foi enorme, né? E assim, toda a sociedade perde com isso. Então vira aquela coisa, você quer estar certo ou quer ter razão, né? Não, você quer... Como é que é a história? Você quer ter razão ou ser feliz. Você quer ter razão ou ser feliz. Então, eles Mas você sabe que eu acho que tem um lado, né, que eu tava pensando outro dia, né? Tudo bem, e se fizer um impeachment do Trump? Sobe o J.D. Vance. Então, assim, no fim, os Estados Unidos... Então, mas amiga, qual que é a alternativa? Os Estados Unidos vai ter que sobreviver a 4 anos de
um governo extremista, né? Porque também tirar o Trump e colocar o J.D. Vance, não acho que resolveu. Não dá, pior. Tá? Mas exato. pior que a gente dá poder para um cara jovem, né? Mas dá poder para um cara jovem. Mas tem uma coisa aí, talvez um plot twist, que são as eleições para o Congresso americano ano que vem. Porque se o governo, se o Congresso vira democrata, porque por enquanto o Trump, a maioria é republicana, mesmo dentro dos republicanos já tem gente que está um pouco ressabiado com o governo dele, já está começando a repensar alguns apoios. Mas ele governa com o Congresso. Ele aprovou o Big Beautiful Bill, por exemplo. Ele conseguiu aprovar, ele tem conseguido avançar os projetos dele. O ano que vem, se o governo continuar nesse ritmo, talvez ele não tenha mais o apoio do Congresso inteiro. Talvez o Congresso vire democrata. E aí ele vai começar a ter, enfim, mais dificuldade para avançar com as pautas dele. Aí que vai virar uma confusão, porque e isso acontece inclusive no Brasil. Inclusive na França, né, quando o presidente não tem o Congresso ao seu lado. O Brasil nada avança, um dos motivos do Brasil tá como está é porque o governo não está alinhado com o Congresso. A gente não tem ali E por um lado a gente tem o tal do centrão, que a gente fala, no fim não deixa nada ir pra frente, mas por outro lado ele que protege a gente de não ter um extremista louco lá fazendo o que o Trump tá fazendo. Né? Exato. Então tudo tem os dois lados. E a França é a mesma coisa. Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é, né? É tipo isso, entendeu? Dé, mas o que eu acho da Colômbia também é que chega uma hora que precisa ter um olhar pragmático, que talvez eles estejam tendo, de virar e falar assim, cara, a gente vai ter que sobreviver esses 4 anos. O que vai ser o menos danoso? Né? Vai ser a gente cancelar todos os projetos de pesquisa, mandar todo mundo embora, fazer tudo isso durante 4 anos? Ou a gente também compromise, né? Ou novas palavras, por favor, em português, que eu não, né? Mas assim, se abrir mão de algumas, abrir mão de algumas coisas, negociar algumas coisas e realmente escolher o que a gente precisa para a gente não desmantelar totalmente, entendeu? Assim, isso. Então eu acho que Fê, é um ótimo ponto. Numa nova fase, né? Governos não duram para sempre, né? Governos não duram para sempre. Mas por outro lado, assim, eu não vejo nenhum cenário de tirar o Trump e o J.D. Vance. Então também fazer o impeachment do Trump leva a gente para onde? Então, no fim do dia, os Estados Unidos vai ter que sobreviver esses 4 anos. E vai ter que sobreviver protegendo as coisas estruturais, e aí eu acho que proteger os projetos de pesquisa, proteger as verbas, para não destruir essas universidades em 4 anos, né? Talvez seja algo mais inteligente e importante a ser feito nesse momento. Tudo bem, se daqui a 2 anos a gente conseguir reverter parte dessas coisas, tendo um Congresso democrata, melhor. Mas, anyway, uma coisa que eu estava pensando também um pouco, de que não tem solução fácil. Não tem meio. E falando em não ter solução fácil. A gente é muito alinhada. Vamos falar de Gaza? Porque é o exemplo mais. Perfeito. É o melhor exemplo de não ter solução fácil do universo, né? Talvez da história, né, Dé? Total. Eu acho que hoje, essa semana, a gente vai fazer um duplo clique nesse tema, porque houve uma notícia nova e bem impactante sobre esse tema. A gente sabe que a mídia tem mostrado de forma cada vez mais contundente, né, as cenas do que está acontecendo na faixa de Gaza e cenas assim muito impactantes, dramáticas, né? A gente está acompanhando a quantidade de pessoas morrendo de fome na fila para receber comida, e aí os ataques a Israel, né, vão ficando cada vez mais fortes, mais intensos, da comunidade mundial, os governantes pedindo para que haja, né, um cessar-fogo, para que esse drama acabe, e num gesto até onde eu sei inesperado, o Emmanuel Macron ontem fez uma carta que ele divulgou nas suas redes sociais, anunciando que a França vai reconhecer oficialmente o Estado da Palestina na Assembleia Geral da ONU, que vai acontecer agora, mês que vem, em setembro. Mês que vem não, setembro. E por que isso é importante, né? Porque a gente sabe que 147 dos 193 países membros da ONU, ou seja, cerca de 75% da comunidade internacional, já reconheceram o Estado da Palestina, inclusive o Brasil, que reconheceu em 2010.
Mas a França será o primeiro país do G7 e o mais influente da União Europeia hoje em dia a dar esse passo. Então isso pode... é um fato novo nesse conflito, é um fato importante, até porque já existem, hoje de manhã já saíram várias notícias de que o Macron está trabalhando, principalmente com o Reino Unido, ali está pressionando o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro britânico, para que ele acompanhe a França nessa posição. E se isso começa a acontecer, a gente tem aí uma reviravolta, eu diria, nesse conflito, né? A gente sabe que o Trump está fazendo o movimento contrário, ele está tentando evitar que os países retirem, né, o seu apoio a Israel e que façam, sigam, né, o caminho do Macron, mas isso é muito novo, aconteceu ontem, então é uma história que está ainda em desenvolvimento. O Netanyahu, obviamente, fez uma declaração lamentando profundamente a posição do Macron, dizendo que isso coloca Israel numa situação muito delicada, porque a partir do momento que os palestinos, né, se eles tiverem o apoio de mais nações, isso vai gerar, vai colocar Israel de novo em estado de permanente ameaça. E aí é isso que a gente estava falando no início, não tem solução fácil, é muito, muito simples a gente dizer, essa guerra tem que acabar, mas é uma guerra difícil de acabar, porque não tem uma saída fácil, né, Fê? Sabe que essa semana eu fui estudar, né, ler um pouco sobre isso, porque é uma região, né, tão intensa de histórias e de coisas assim, e eu fui assistir o Ponto de Partida do Meio, né, do Pedro Doria, que tá realmente incrível. Amamos. Ele fez, né, uma série ali que tem, sei lá, uns 3 episódios de meia hora, né, e ele viaja para Israel, né, então ele conta um pouco disso tudo dele lá, ele faz uma retrospectiva histórica incrível da região, então acho que tem muita coisa, e muito difícil, né? Uma coisa que me impactou, eu tava assistindo no voo de ida agora de férias, né? Sim, nós somos essas pessoas, né, Bea? Que ficam assistindo esse tipo de coisa no avião. A gente tava brincando, mas tudo bem. Eu tava assistindo uma conversa, né, num podcast do Dan Ariely com o Scott Galloway, né, que é eu vou deixar o link pra vocês aqui, né, mas chama Dan Ariely. Nossa, até eu quero ver essa, maravilhoso. Adoro ele. O Dan Ariely que escreveu... Aliás, eu tô vendo o livro daqui, né? O Predictably Irrational. Né? Ele é um dos grandes caras de comportamento, né? De ciência comportamental e tal do mundo. De por que as pessoas realmente acreditam em coisas irracionais. A conversa deles vai muito além, fala de várias coisas. Mas tem um momento que me pegou, né? Em que ele vira e fala sobre isso, né? Ele fala que ele... estava numa conversa com amigos, e amigos do mundo árabe, né, depois do ataque de 7 de outubro, e ele falou, eu não quero falar sobre história, eu não quero falar sobre 48, sobre 67, e eu e a Dea vamos até estudar um pouco disso para trazer para vocês, a gente já traz, né, e nem sobre quem está moralmente certo ou moralmente errado. Eu quero fazer uma pergunta, o que vocês gostariam de ver a partir de agora, né? E aí a maioria fala, eu quero ver um cessar-fogo. Eu quero que Israel deixe Gaza. Tá bom, até aí foi fácil, concordo, né? E ele fala, aí eu pergunto, e depois? Se Israel sai de Gaza, quem que volta pro governo? Total. O Hamas. Entendi, a gente então vai permitir que o Hamas se rearme? Que ele tenha a força aérea? Que ele tenha a marinha? Que ele um dia eventualmente tenha uma arma nuclear? Né? E que ele volte com muito mais sede, né, de vingança. Exato. Se um novo 7 de outubro acontecer daqui a 3 meses, né? O que você acha que deve ser feito? Então, a resposta não é fácil. Né? Assim, a gente sabe que o jeito que o Hamas opera também, que no fundo é isso, é uma organização terrorista. Concordo com esse comentário, né? Eles governam efetivamente Gaza. E não é fácil, não tem solução fácil. E também não é fácil, porque obviamente eles usam tudo isso, usam a mídia internacional. Eles também, vamos ser objetivo. Você acha que eles estão preocupados com o povo,
entendeu? E com as crianças passando fome. Não, nunca estiveram. Eles não estão, Déa, nunca estiveram. Para eles, para esse povo todo, acabar com o povo israelense, com o povo judeu, com o Estado de Israel, é um objetivo, é muito doido. Declarado, não é fácil, né? Não é declarado. Eles também usam, porque tem as pessoas que consideram o Hamas os defensores dos palestinos, né? Na verdade, eu comparo um pouco, mal comparando aqui, fazendo uma comparação talvez até um pouco esdrúxula, mas é um pouco a milícia nas comunidades, né? Por exemplo, do Rio de Janeiro. Os traficantes também nas comunidades, né? Eles estão lá no meio, eles criam, eles têm uma autoridade, eles são uma autoridade local, exato. As pessoas que não se alinham a eles acabam sendo punidas de alguma forma, então eles exercem, né, ali uma dominância pelo medo. Então, assim, eles acabam se infiltrando e fica muito difícil você saber quem é a favor, quem não é a favor. As pessoas têm muito medo, então elas acabam se acomodando naquela situação e fica muito difícil você realmente saber quem faz parte daquelas organizações e quem não faz, porque eu acho que os problemas são muito profundos, né? Então, assim, não está certo Israel exterminar os palestinos, mas também os palestinos, o Hamas e muitos que estão infiltrados e misturados com os palestinos também querem exterminar os judeus. Então, não tem uma... Eu acho que, amiga, quando a gente vê as pessoas Eu volto pra falda. Total, falda. Total. Então, eu acho que é super interessante. Quem assistiu Falda, quem não assistiu, assista, porque dá pra gente entender também como tudo é muito pessoal, né? Como tudo faz parte da vida deles e tudo. Mas só lembrando, quem não assistiu ou não viu isso em episódios anteriores nossos, que a gente sempre comenta, né, Déa? E que no final de uma das temporadas, né, eles estão planejando um ataque, sei lá, com uma arma química de gás, numa mesquita, alguma coisa assim, né? Não era uma mesquita, né? Não era mesquita, era na sinagoga, exato. Os judeus, numa sinagoga. E aí, o cara que tá lá, né, infiltrado, tudo, ele vira e fala assim, mas se isso acontecer, isso vai ser um ataque tão brutal e tão sério que não vai desencadear uma guerra. A não ser Israel contra-atacar. E isso vai virar uma guerra. E o cara falou, mas é exatamente essa a ideia. E, gente, exato. O que o Hamas fez foi exatamente isso. Exatamente isso. Foi provocar. Ele fez um ataque tão cruel, tão absurdo. Pegou, né, assim, como reféns em sequestro. Assim, o que ele fez em 7 de outubro é realmente inacreditável. Inominável. E com mídia, e mostrando tudo. E ele fez realmente para começar uma guerra. E ele não quer terminar a guerra. A verdade é essa. Né? Ele quer ir até o final. Ele quer até o final. Né? E aí a gente até foi procurar um pouco isso, né, e trazendo algumas coisas, porque essa foi uma região que, depois da Primeira Guerra Mundial, quem assumiu o controle ali, né, da Palestina foi a Grã-Bretanha. Cresceu nessa época muito ali, né, da imigração judaica, os conflitos entre os árabes e os judeus se intensificaram. Em 47 teve o plano da ONU de dividir a Palestina em 2 estados, né? Ter o Estado judeu e ter o Estado árabe. Israel aceitou e os países árabes e os palestinos rejeitaram o acordo. E o Estado palestino não chegou a ser criado. É importante a gente ter essas lembranças também, né? De que não é que nunca deixaram ter o Estado palestino, nem nada disso. Eles próprios não aceitaram. E com isso, Israel declarou independência. Os países árabes em volta entraram em guerra, né? Começou realmente uma guerra. Israel venceu essa guerra, né, que aconteceu em 48, expandiu seu território para além do que estava no plano da ONU, porque a hora que não tem um acordo e que vira uma guerra, né, aproximadamente 750 mil palestinos se tornaram refugiados, né, isso é conhecido como Nakba, né, a catástrofe, e a Cisjordânia foi anexada pela Jordânia e Gaza passou ali a ser, de alguma forma, comandada pelo Egito.
Em 64, teve a criação da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que teve o Yasser Arafat. Quem aqui é jovem há bastante tempo, como eu e a Déia, lembram de ter ouvido, né, o nome de Yasser Arafat milhões de vezes, né? Tava no Jornal Nacional toda noite. No Jornal Nacional. Exatamente. Em 88, a OLP declarou simbolicamente o Estado da Palestina, com base nas fronteiras de 67. E aí, né, o que começou a acontecer, e obviamente, né, teve no passado ainda, né, em 67 teve a Guerra dos 6 Dias, que Israel ocupou a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, né, e áreas que seriam o futuro Estado palestino. Começou nessa época a longa ocupação militar que está até hoje. Teve algumas revoltas palestinas, né, que ficaram conhecidas como intifadas, né? Então, a primeira de 87 a 93 e a segunda de 2000 a 2005. E em 93 teve o Acordo de Oslo. Então, teve aí a mediação dos Estados Unidos, que levou Israel e a OLP, né, para eles se reconhecerem mutuamente. Criaram a Autoridade Nacional Palestina, a ANP, que seria um autogoverno limitado em partes da Cisjordânia e de Gaza. E a ideia era fazer uma transição para a criação de um Estado palestino. Isso nunca aconteceu, né? Em 2000, acho que essa talvez tenha sido a cena mais emblemática de um possível acordo de paz, mas o Bill Clinton, né, levou para Camp David e fez um encontro entre o Arafat e o então premier israelense. Israel ofereceu cerca de 90% da Cisjordânia e parte de Jerusalém Oriental. O Arafat rejeitou, considerou a proposta insuficiente, especialmente, né, sobre os refugiados e Jerusalém. E, no fim, acabou não se concretizando e teve um fracasso. E aí o que aconteceu é que em 2006, 2007, o Hamas venceu as eleições legislativas em 2006 e assumiu o controle da faixa de Gaza à força em 2007. Então, o que antes tinha ali um governo em que tinha uma tentativa de paz foi realmente tomado, né, pelo Hamas, e desde então passaram a ter 2 governos ali de alguma forma, né? O Fatah, que governa parte da Cisjordânia, é mais moderado, e o Hamas governando Gaza, que tem a linha mais radical. Então, voltando um pouco para isso, né? Assim, já teve tentativas de paz, e hoje eu não acho que é possível haver paz, e é muito o que Israel fala, enquanto tiver o Hamas, e o Hamas estiver no controle de Gaza, né? Porque realmente é o risco eminente, depois principalmente de 7 de outubro, a Israel o tempo todo. Então, gente, de novo, né, assim, é de cortar o coração, ver as cenas e ver o que está acontecendo ali em Gaza. Assim, isso não pode acontecer, matar a população de fome. E eu acho que, assim, né, a hora que falam que está tendo um genocídio ali, realmente, então, de alguma forma, né, não que seja a intenção, tá, de Israel, né? Pode eventualmente ser a intenção do Netanyahu, eu não estou falando da pessoa ali, sim, né, do governo. Mas com certeza não é a intenção do povo judeu. Você sabe que em Londres, eu estava andando agora e na frente ali do parlamento de Londres, até tirei uma foto. Tinha algumas pessoas com uma faixa enorme, né? E com o dizer de Jews for Palestine, né? Então, os judeus pela Palestina. Mas, assim, 2 coisas que me assustam muito, né? Assim, o que está acontecendo em Gaza, que é absurdo, né? E o sofrimento que esse povo todo está sofrendo. E, assim, para mim isso é uma coisa que é a prioridade número 1, é acabar com isso. E a segunda coisa que me assusta é o quanto as pessoas associam tudo isso, o que está acontecendo em Gaza, ao povo judeu, né? E a mesma coisa de virar e falar, porque o Bolsonaro, de repente, está fazendo alguma coisa lá em Brasília, no Brasil, começarem a ameaçar brasileiros pelo mundo, né? Assim, cara, isto também é outra coisa assustadora. Então, só para fechar aí minha fala, né? Não, acho muito, muito válido, Fê, e acho que quando você falou ali, né, acho assim, é legítimo Israel querer eliminar seu inimigo, que é o Hamas. A questão é como que você elimina um inimigo que não é necessariamente um exército, é uma ideia. O Hamas é uma ideologia, ele é uma ideia. E eu acho que o grande impasse do governo israelense agora é esse. Se para eliminar o Hamas você vai ter que eliminar todos os palestinos, vai matar 2 milhões de palestinos.
né? Quer dizer, eles já mataram o chefão. E assustadoramente parece o caminho que eles estão seguindo, né? Assim, sim. E se a gente horrível, lembrar... Mas você olha o que está acontecendo, né? Eu acho que eu me lembro aqui, quem também é jovem há bastante tempo como a gente, vai lembrar quando o Obama matou Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden, quando foi, enfim, ficou procurado durante anos, e acho que foi ali uma... Nem precisa ser tão jovem. Não foi tão menos que assim. Arafat. A Al-Qaeda era também uma ideia, né? Um grupo terrorista, assim como o Hamas, mas ela tinha um chefe, e esse chefe foi procurado incansavelmente durante anos até ser morto no governo do Barack Obama. O Barack Obama que autorizou o assassinato do Bin Laden, me lembro muito bem disso. Israel já conseguiu matar o chefão do Hamas. E nesse tema até tem um... Só falando do Bin Laden, né, desculpa, mas assim, saiu esse ano no Netflix uma série que chama Procurados Estados Unidos, Osama Bin Laden. É super interessante, porque conta não sabia. E o tempo todo que demorou. Nossa, a ideia é incrível. São, sei lá, até abri aqui pra ver, são 3 episódios, mas ele pega desde o começo, sabe, assim, do 11 de setembro até quando pegaram ele e vai passando por tudo. É bem interessante, vale a pena assistir. Sensacional, não sabia, vou assistir. Mas é uma história um pouco parecida, com a diferença de que eu acho que o Bin Laden, quando morreu, a gente não ouviu mais falar em Al-Qaeda. Al-Qaeda hoje, se existir, é uma célula talvez pequena dentro de algum grupo maior. O Hamas não, o Hamas tem ramificações em outros países também, tem apoiadores em outros países. Então, assim, eu acho que é um impasse para Israel. Como é que ele vai destruir um grupo terrorista que tem, adeptos, simpatizantes, tem soldados? Porque você matar soldados é uma coisa, você matar simpatizantes é outra, né? Então acho que essa talvez seja o grande dilema de Israel hoje. Como eliminar um inimigo que está pulverizado numa população de 2 milhões de pessoas que tem crianças, mulheres, inocentes, que alguns protegem, outros não querem viver sob, né, a autoridade do Hamas. Mas como é que você separa isso? Como é que você identifica isso? E o ódio a Israel tá só crescendo. Que vai cada vez crescer mais. Vai continuar crescendo, vai continuar crescendo. E isso é muito difícil. Assim, a gente não tem a resposta. Essa resposta, eu acho que ninguém tem. É uma dúvida que a gente não tem resposta fácil, né? Dea, entrando para um outro assunto, né, que começa triste, mas depois fica um pouco melhor. Outra coisa que eu acho que impactou muita gente essa semana foi, né, a morte da Preta Gil, né? Certamente. E ela morreu, né, de complicações ali de um câncer coloretal. Então, eu acho que essa ameaça do câncer e tudo, né? Ela tinha 50 anos e essa frequência de câncer em pessoas mais jovens e tudo que está acontecendo, que eu acho que é uma coisa assustadora. Quem aqui me conhece ou me acompanha há mais tempo sabe que eu sou sobrevivente de câncer, né? Faz 5 anos que eu tive meu diagnóstico, graças a Deus estou sem nada, né? Tô bem, tô saudável. Mas a comemoração de 5 anos acontece no final da químio. Isso é uma coisa que eu aprendi também, não é no diagnóstico. Então, em novembro desse ano, se tudo correr bem, eu comemoro aí meus 5 anos cancer free. Mas é algo que está muito próximo da minha vida, né? Eu tive um câncer de mama, na pandemia, né, Fê? Bem grave. Até outro dia me mandou uma matéria. Você me mandou uma matéria outro dia que tinha umas estatísticas assustadoras, né? Não, esse é um câncer que mata não sei quanto, esse é não sei o que você tava contando no negócio. Esse foi o que eu tive. Tipo, Então, assim, eu tive um tipo que é grave. Fiz químio, fiz rádio, fiz imunoterapia, fiz cirurgia, fiz tudo, mas tô aqui. Então, é isso. E por coincidência, né, quem tá vendo a gente no YouTube vai ver, porque eu comprei uma revista em Paris, né, eu comprei essa The Economist, né, que tem a capa The Economist da semana passada, era Winning the War on Cancer,
né? Então, obviamente me chama atenção. Teve um momento que eu falei, acho que eu nem vou ler, né? Porque tá muito próximo. Mas, por outro lado, é tão gostoso também a gente ter notícias um pouco mais otimistas, né? E foi uma matéria que eu e a Dé, a gente começou a bater papo. E ela, vamos falar disso no duplo clique, porque a gente começou a ter um papo interessante sobre, né? Mas conta um pouco primeiro, Dé, aí do que você sentiu dessa repercussão toda da Preta Gil. Eu acho que foi interessante porque, óbvio, a gente não deveria precisar da morte de uma pessoa tão popular, tão querida e tão jovem para abrir os olhos para um determinado tipo de câncer, porque isso é muito comum. Quando uma pessoa morre de uma determinada doença, é normal que aquilo gere um pico de buscas no Google, né? As pessoas vão ao médico, lembram, né, de certas coisas. E isso começou, essa conversa também começou porque eu fiz uma colonoscopia semana retrasada, antes da morte da Preta Gil. Porque eu faço de rotina, eu tenho 52 anos. Amanhã, porque eu me apavorei com a morte dela e resolvi marcar o primeiro horário que eu consegui, que foi sábado. Então, isso mostra, quer dizer, como isso tem um impacto, isso reverbera entre as pessoas e faz com que pessoas que, enfim, adiavam esse exame, porque de fato é um exame muito chato de fazer, né? Eu já fiz várias vezes, acho que foi minha 5ª colonoscopia, porque minha mãe teve pólipos, sei lá, quando ela tinha 60 anos, e aí os médicos mandaram que eu e meu irmão fizéssemos, porque isso tinha uma carga forte hereditária na época. Eu fiz minha primeira colonoscopia, não tinha nem 40 anos. Então não era ainda considerado protocolo, como hoje é. Hoje, a partir de quantos anos, Fê, o protocolo? 40 anos, não 45? Tenho certeza. Eu acho que é 45, mas eu não tenho certeza. Tá. Enfim, eu fiz antes de ser considerado protocolo, porque minha mãe teve pólipos, e eu, quando fiz a primeira vez, tinha também. Tive 3 pólipos que foram retirados, e a partir daí eu tive que fazer com alguma frequência. De fato, é um exame muito chato, é um exame cujo preparo é muito desagradável, e por essa razão muita gente adia. As pessoas sabem que vão ter que passar, enfim, jejum, aí você tem que fazer uma limpeza intestinal, que é desagradável pra caramba, enfim. Então, é um exame que as pessoas evitam o quanto elas podem, né? Dea, já aproveita e dá a dica do limão, vai! Ai, gente, vou dar a dica do limão. Já que a gente está aqui agora falando, o chat GPT, eu fui conversar com o chat GPT, o que eu preciso fazer para ter uma experiência um pouco menos traumática? Nem precisava, eu acabei de fazer, eu podia te dar essa dica, eu virei pra Dea, que eu sabia que eu tinha feito, né, Dea? Me dá as dicas, você entendeu? Basicamente, não, gente, a dica é o limão, né, Dea? Quando você faz preparo em casa, que eu considero infinitamente melhor do que fazer no hospital, né, ou no laboratório onde você vai fazer, etc., não é publi, tá? Mas eu fiz no Fleury, e foi o Fleury que me deu essa dica, tá? Não é publi. Fleury, se depois quiser fazer vou fazer no Einstein, um anúncio, tá ótimo. Quando você vai tomar o manitol, que é aquele remédio que é o que faz a limpeza intestinal, você tem que pegar 1,5 litro de água, colocar esse pó, que é o manitol, dentro, e mais 60 gotas de Luftal. Essa é a receita do medicamento que você tem que tomar para fazer a limpeza intestinal. Antes disso, você vai tomar Dulcolax, tem umas outras coisas que você tem que tomar antes, tem que fazer uma dieta meio específica nos 2 dias anteriores, mas nem vou falar disso, eu vou falar do momento crucial, que é quando você precisa tomar o manitol, que tem um gosto horroroso. Ele é açúcar puro, é como se você estivesse tomando água com, sei lá, 1 quilo de açúcar, então ele é muito desagradável para tomar. A mistura que o Fleury recomendou é 1,5 litro de água, o saquinho inteiro de manitol, 60 gotas de Luftal, e a dica preciosa, gente, espremer 2 limões. O suco de 2 limões coados, porque você não pode ter o gominho do limão. Sem os gominhos, gente. Sem os gominhos, tem que ser coado. E esses Vamos dar 10 receitas agora, duplo clique tem agora receitas. Receita de manitol. E quando você coloca esse suco dos 2 limões nesse preparo e mexe, juro, fica com gosto de uma limonadinha bem leve. Então, assim, é super tranquilo de tomar. Foi a melhor experiência que eu tive em 5 colonoscopias. Fez toda a diferença. E importante, água gelada, porque também ajuda. O gosto também fica melhor quando a água está bem gelada. Então, essa é a minha receita. Fê, faz isso que você vai
vai ser vou fazer sucesso. super, por isso que eu falei, ideia já dá dica pra todo mundo, porque daí não fica só Boa comigo. ideia, porque agora todo mundo tem que fazer colonoscopia, gente. As evidências mostram que um aumento significativo de câncer coloretal em jovens. E isso tem muito a ver com, né, segundo dizem os especialistas, o consumo de alimentos ultraprocessados, ou seja, junk food, que é uma coisa que o jovem prioriza sobre outras coisas. Então, esse aumento dessa incidência de câncer coloretal pode ter a ver com isso, com uma alimentação ruim mesmo. Sim. E eu acho que hoje vamos falar um pouco de câncer, mas depois eu tenho uma outra revista que eu comprei em outra viagem. A pessoa que compra a revista, essa não foi no aeroporto, a outra foi. Que é uma revista da Mayo Clinic, que dá várias dicas assim, de longevidade, de coisas que eu acho que é um ponto interessante até pra gente trazer. Importância de alimentação, essas explicações, sabe, de microinflamações, do como que a dieta tá ligada ao sistema imunológico. E também a gente tentando buscar fontes que são um pouco mais seguras, né? Eu acho que o que eu mais gosto dessa parte de longevidade é o Peter Attia e a Mayo Clinic. Tem uma piada na minha casa, né? Tudo você viu na Mayo Clinic? Porque tudo eu vou... A Mayo Clinic tem um site incrível, gente, incrível. Assim, tô com o nariz sangrando, o que eu faço? E assim, Mayo Clinic é tipo um Einstein nos Estados Unidos, né? É minimamente confiável, entendeu? E eu já viro no chat GPT, busque na Mayo Clinic e me traga a resposta, entendeu? Com o link. E já é até piada. Mas acho que tem um conteúdo legal. Você usa WebMD também? Você sempre usa Mayo Clinic? Porque a gente aqui em casa era Mayo Clinic e WebMD também. Você conhece o WebMD? Não. Você me falou uma vez, sabia? Eu vou começar a pesquisar. Depois você me dá seu parecer. Depois você me dá. WebMD, tá bom, vou testar. Vou ver o que a família Belfort de médicos acha. Entendeu? Então, por isso que eu tô pedindo sua opinião. Obrigada, meu amor. Eu colo no branding mesmo, sabe? Assim, tá na Mayo Clinic. Tipo aqui, né? Gente, o que eu vou falar tá na revista da The Economist. Se tiver alguma coisa errada, reclamações pra The Economist. Mas o que essa revista traz, que eu acho que é interessante, né? Ela fala que no início, né, em 1971, o Nixon declarou a guerra ao câncer, né? E depois que eles conseguiram levar o homem para a Lua com Apollo, ele falou, cara, espero avanços rápidos. Mas o câncer não foi derrotado em poucos anos, como se esperava. Aliás, o câncer não foi derrotado em muitas décadas. Então, se a gente olhar para isso, quem ganhou a guerra foi o câncer. Mas o que ele fala é que, por mais que tenha isso, né, de que todo mundo hoje conhece alguém que teve câncer, ou tem câncer, ou já teve câncer. Isso eu acho que é uma coisa também, né, assim, que chama atenção. A quantidade de amigos, pessoas e tal, com casos assim. O meu caso específico, eu não tinha nada hereditário, nem nada que me colocasse no grupo de risco, né? Parece que isso é frequente com mama. Mas tem muito dessa percepção. E câncer mata 1 a cada 6 pessoas, né? Mortes são de câncer. E é a segunda principal causa de morte, né? O dado é dos Estados Unidos. E mata, só perde para a parte cardíaca, né? Para coração. E aí, por mais que a gente olhe isso e tenha uma percepção de que tá pior, a hora que você ajusta, né? Não só pega a quantidade de mortes, mas você pega a taxa de mortalidade. Então você fala, bom, bacana, né? Quantas pessoas, quanto que aumentou da população, com que idade isso está acontecendo. Eles falam que a taxa de mortalidade ajustada por idade começou a cair nos anos 90 e segue caindo lentamente. E que nos Estados Unidos é 1/3 menor do que era na época do Nixon. E que hoje, né, câncer, na verdade não é hoje, né? Câncer não é uma doença única, ela é uma categoria inteira. Isso que torna a cura super complexa. Porque é isso mesmo. Estão acontecendo, é uma guerrilha, não é uma guerra. Né? A gente usando analogia é isso, né? É tipo terminar com Hamas em Gaza. Falando. Exato. Não é ir lá e, entendeu? Tirar o Hitler, né? Assim, é outra briga, né? E que existem avanços graduais, mas que estão acontecendo em triagem, em cirurgia, em medicamentos, que vão trazendo isso. E dele vai trazendo alguns exemplos, né? Que assim, leucemia infantil, que antes era quase fatal,
hoje tem uma sobrevivência de 90%, né? E a métrica é de 5 anos depois. Eu sempre falo isso da métrica, porque uma coisa que eu morria de medo, quando eu tinha câncer, falavam, não, tem uma taxa de tantos por cento de sobrevida de 5 anos. Que sobrevida de 5 anos? Tipo, mano, eu quero viver muito mais que 5 anos. Me irritava profundamente, dependendo da forma que era falada, né? Então, deixando claro, porque a taxa muitas vezes é de 5 anos. E eles falam que tem 3 frentes que são muito promissoras para o futuro, né? Tem uma parte que é essa parte de prevenção, que a redução de tabagismo nos países ricos, né, que vem acontecendo desde 75, evitou mais de 3 milhões de mortes por câncer. Então, todas as campanhas anti-tabaco e tudo isso, que ainda podem ter um impacto maior, já que cigarro ainda causa uma morte a cada 5 mortes de câncer no mundo. Então, assim, gente, o que teve de redução de cigarro já foi uma coisa monstruosa do ponto de vista de evitar câncer, mas ainda tem muita coisa. E aí ainda tem o tema do vape, né? Que depois a gente ainda nem tem muitos dados, mas que acho que é uma coisa perigosa que está acontecendo no mundo. Depois, medicamentos mais baratos e acessíveis. Então, a vacina para HPV reduziu 90% os casos de câncer de colo do útero, né? E a hora que essa vacina, né, ficou mais barata e que está permitindo que tenha campanhas em massa, isso também é uma coisa que é um game changer, né? Porque a gente sabe que existe essa ligação. E a parte toda de diagnóstico precoce, então desde entender risco genético, né? E o gene mais famoso, por exemplo, que é o da Angelina Jolie, né? Acho que talvez seja a referência melhor que tem, é esse, né, BRCA1, BRCA1, que é uma mutação genética que, enquanto a população geral, né, segundo o nationalbreastcancer.org, né, o Instituto Nacional de Câncer, fala que o risco de uma mulher, a média, é de 12% de ter câncer de mama ao longo da sua vida. Uma mulher que tem essa mutação tem um risco que vai de 55% a 72%. Então, imagina o quanto esse tipo de mapeamento, né? Eu fiz esse exame, por exemplo, né, uma vez que eu tive câncer, eu não tenho essa mutação. Se eu tivesse, já mudaria totalmente o protocolo com as minhas filhas, com a minha irmã, com todas as pessoas. Então, o quanto que é importante esse tipo de coisa, a Angelina Jolie decidiu tirar a mama antes de desenvolver qualquer coisa. Porque ela falou, cara, eu não quero ter o risco de passar por isso, né? Depois tem 1000 estudos que dizem se isso é eficiente ou não, se é na mama que começa, mas tem várias coisas que acontecem. Como vocês podem imaginar, eu leio muito sobre câncer, né? Mas depois eles falam também de terapias inovadoras, né? Então, drogas baratas que acabam sendo, né, como preventivas. E aí eu tô usando dados e coisas que eu li na The Economist, tá? Mas assim, eles falando que a aspirina reduz o risco de câncer de intestino em pessoas que têm síndrome de Lynch. A metformina reduz a recorrência de alguns tipos de câncer de mama. Câncer de mama também tem vários tipos diferentes. Os que são gerados por hormônios. O meu era um que chama triplo negativo, que não é, né, nem gerado por hormônio. Então, tem tipos diferentes. Então, não é para você ouvir isso e falar, nossa, vou tomar metformina, porque não tem nada a ver, né? Precisa do médico, obviamente. Eu só tô lendo as informações aqui dessa matéria, que acho que é super interessante. Um que a Dé vai adorar, porque ela sempre fala, que é Ozempic e outras drogas dessa do GLP-1. Adoro. Que também mostram potencial. Quem tá vendo no YouTube, o Mig pode até mostrar que a Dé fez um coração. Né? Mas que tem um monte de coisa que eles estão estudando. E que talvez tenha muito ligado também a isso, né? Como que você tem todo o teu metabolismo ligado a isso. Aí eles falam de outros tipos de drogas, né? Como, por exemplo, imunoterapia, né? Imunoterapia são drogas que estimulam o próprio sistema imunológico a combater células com câncer. Quando eu tive o meu câncer, tinha saído 2 meses antes um estudo científico validando o uso de algumas drogas de imunoterapia, né, uma droga, acho que em específico, para o tipo de câncer que eu tinha, que era esse triplo negativo. E eu lembro que o meu oncologista, meu maravilhoso Dr. Buzaide, ele falou, olha, eu acho que é uma coisa que a gente deve fazer. Não foi aprovado nem no FDA nos Estados Unidos ainda. Hoje já foi aprovado, na época não. Ele falou, vai ser aprovado, é que ainda não deu tempo, mas o estudo científico já existe. Eu, na época, tive que pagar separado essa parte do tratamento, porque imagina, né? Não estava aprovado nem no FDA nos Estados Unidos, muito menos o meu plano de saúde iria pagar. E usei, né, imuno, porque tem uma teoria de que
câncer é uma bobeada que o seu sistema imunológico deu, né? Apareceu uma célula lá errada e seu sistema imunológico não sacou que aquela célula estava errada para ir lá e destruir ela. Então, tem essa parte de que o próprio sistema imunológico, quando ele está mais ativo, né, se ele mesmo pode ir lá e pode matar a célula do câncer. E tem vários tipos de câncer e coisas assim que a hora que você tem... Eu tive um câncer, né? Eu descobri, eu já estava com nódulo na mama e com nódulo do mesmo tamanho na axila, né? No linfonodo. Quer dizer, ele já estava pronto para espalhar. E aí você sabe que tem células desse câncer circulando no seu corpo. Então não adianta você simplesmente ir lá e tirar aquele câncer da onde ele está numa cirurgia. Você tem que combater, você faz a quimioterapia. E de novo, nem todos os tipos de câncer são iguais. Talvez, né? Tenha outros que são de mama, que é só a cirurgia mesmo. Muda o protocolo. No meu caso, não, precisa fazer químio, precisa, né, fazer imuno, porque o que a gente tem que fazer, tirar o câncer da mama é fácil. Graças a Deus, a mama é um órgão que você pode tirar, né? Você não pode tirar seu pulmão, seu intestino, a mama você tira, né? Eu ainda fiz uma reconstrução mamária com o meu maravilhoso Dr. Tariq e fiquei com o peito ótimo, tá tudo bem. Mas o problema é o resto do corpo. Então, imuno é super interessante. E hoje tem alguns tipos de vacinas que estão em teste para prevenir ou tratar câncer de mama e de cólon. Então é muito doido, porque são coisas que você toma para já preparar o seu corpo a combater se uma coisa dessa acontecer. Então tem muitos avanços que estão acontecendo. E no fim do dia, pode, apesar de parecer lenta, né, a guerra contra o câncer vem sendo vencida por uma acumulação de pequenas vitórias, mas que são vitórias reais, né? E a prevenção, né, tem esse lance de que quando o câncer começa, ele é mais fraco, né? As drogas funcionam melhor e tudo. A hora que esse câncer vai crescendo no teu corpo, vai ficando mais difícil. Por isso que quando você tem um câncer que já está em metástase, em teoria, é mais difícil tratar de novo. Tem alguns cânceres que mesmo em metástase se trata e acaba e super tranquilo. Outros não, né? Eu acho que tem um problema de branding, né, Dea? Eu já falei isso pra várias pessoas. A gente precisava fazer um rebranding. Eu queria fazer algumas campanhas no mundo, gente. Eu queria fazer uma campanha que eu já falei, espera adesão, de mudar as férias escolares, né? Porque não tá fazendo sentido viajar no inverno e no verão, né? Vamos trazer um tema leve. Eu quero muito essa campanha. A Dea já tá com filhos que já estão em outra idade, já tá saindo, começando a sair. Mas eu acho que essa é uma campanha importantíssima. A outra campanha, eu queria mudar o branding de câncer. Porque não dá pra ter uma palavra que engloba tanta coisa embaixo. Porque daí você fala, gente, tá com câncer. As pessoas falam, meu Deus, vai morrer. Sim. E de repente é um câncer super tranquilo, o outro não, né? Então precisava mudar as marcas. As coisas estão evoluindo. Eu acho que as coisas estão evoluindo e a gente continua com aquela imagem de que um diagnóstico de câncer é uma sentença de morte, né? Eu acho que de lá para cá muita coisa mudou de uns anos para cá e certas palavras realmente começa que você falou agora. Achei super legal que você falou. Metástase também não é tem necessariamente a morte. Necessariamente a morte. Então, isso é muito legal você repensar o significado de algumas palavras dessa, porque muita gente continua tendo esses diagnósticos todos os dias. Minha mãe teve um câncer também 11 anos atrás, e a gente fez várias consultas com vários médicos, e a gente ouviu de um médico que é mega medalhão, que é mega conhecido, que ela não ia ter, que o câncer dela era stage 4, né, estadiamento 4, e que ela não ia ter uma cura. Ele só ia tratá-la de forma paliativa. E, no entanto, nós fomos num outro médico que atendeu ela de outra forma, fez uma avaliação diferente, achando que o câncer dela era estadiamento 3. E aqui está minha mãe, com 79 anos, ótima. Passaram-se 11 anos, ela ficou totalmente cancer free. Então, assim, mesmo um diagnóstico... E se vocês tivessem acreditado no estágio 4, vocês não teriam feito o tratamento, ela não estaria aqui. Olha que loucura. Pensa. E era um médico, assim, acima de qualquer suspeita. Aqueles médicos que você fala, não, se ele disse, então é porque não tem jeito mesmo. E aí a gente foi numa outra médica, um aprendizado também, né? No começo tem que acreditar. Total. Tem que acreditar, eu sempre falo isso, assim? Não se contente com uma resposta dessas, porque tem casos e casos, milhões de exemplos de pessoas que venceram o câncer, e acho que tem que acreditar, não dá para se conformar, sabe? Tem que lutar como você lutou, você tendo um diagnóstico super agressivo, né, e você teve uma luta linda. Também, né? Não, mas eu lembro que o dia que eu encontrei no banho, né, o meu câncer,
eu chamei Rodrigo, né, e tal, e eu e meu marido, a gente é assim, né, acontece alguma coisa, a gente já pensa no pior cenário, já faz o plano de se tudo acontecer, porque daí de lá pra trás tudo é gerenciável, né. E eu tava no banho, achei um negócio, eu já falei, também se for câncer, também a gente vai fazer quimioterapia, ficar careca, também dane-se, ia falar um palavrão aqui agora, passei. Fica careca, entendeu? O importante é eu estar aqui pra criar minhas filhas e pra estar do seu lado, né? Mas tem o lado eu vou chorar. Não, e obviamente foi zero fácil, né? Zero fácil, eu fui internada 3 vezes, a Dé acompanhou, né? Teve um monte de coisa no meio do caminho. Mas você nunca deixou a peteca cair. Eu acho que assim, sem foi uma época que eu me lembro assim. Não, mas teve momentos difíceis. Quando eu saí da última internação, eu lembro que teve momentos até de eu falar assim, cara, eu preciso me distanciar um pouco da minha família, porque eles têm que aprender a viver sem mim. Eu preciso. Você começa a se boicotar. Mas porque você fala, caraca, mano. Entendeu? Assim, né? E se essa meleca aqui der errado? Porque tem um monte de coisa que tá difícil. E sabe? Então tem algumas coisas na tua cabeça, assim, né? Não é fácil. E eu tenho 2 amigas, né? Que são minhas amigas do peito, né? A Lud e a Cacá, que passaram por isso em outras coisas. A gente conversa bastante, né? Mas tem horas que, assim, tinha horas que eu falava, cara, que difícil pro meu marido, né? Porque é muito perigoso me amar nesse momento. Porque eu posso não estar aqui depois, né? Então tem muita coisa que a gente não pode romantizar. Mas tem coisas que, assim, a gente também tem que entender que é isso, assim, quimioterapia é difícil, mas, tipo, gente, não é também esse horror, não é o fim, sabe? Tipo, vai pra cima, né? Tem 1000 drogas hoje pra tratar os efeitos colaterais, tem 1000 protocolos pra não ser tão agressivo quanto era antes, tem 1000 coisas, graças a Deus, né? Assim, eu só agradecia. E a Cacá, que tinha tido câncer antes de mim, eu sei que a gente já passou de 1 hora, mas tá num papo muito importante, eu já vou encerrar. Mas assim, a Cacá, que tinha tido câncer antes de mim, falou que, né, uma vez ela via lá a quimioterapia, ela falava, cara, é isso que vai me salvar, né? E, assim, teve a segunda vez, o segundo dia que eu tava fazendo ressignificar. Teve uma hora... É ressignificar, né? Ressignificar. E as narrativas que a gente conta pra gente são tão importantes, né? E eu lembro que teve um dia, eu tava na 2ª químio, eu tava vendo aquela gotinha cair da químio, né? E eu ouvi uma criança chorar. E eu juro que eu só pensei assim, obrigada a Deus por essa doença ter vindo em mim e não ter vindo nos meus filhos. Entendeu? Eu lembro que eu contei pra minha mãe depois disso, ela falou, imagina pra mim, né, mãe? Entendeu? Mas assim, cara, obrigada, porque eu vou pra cima, entendeu? Mas acho que esse lado de você ressignificar e falar, cara, obrigada por eu poder ter o tratamento que eu tenho. Acesso, e agora exato, eu tô aqui por causa total. disso. Né? Mas eu acho que tem esse lado Linda também história, que a gente precisa Fê. entender que câncer... e entender que câncer, com esta palavra, com esse branding que abrange tanta coisa, é uma coisa que vai estar mais próxima das nossas vidas, né? E é uma coisa que a gente precisa saber lidar quando tem. Bom, gente, terminamos mais um Duplo Clique, né? Aquela assim, depois disso tudo. Mas foi lindo, a gente podia fazer um dia só sobre isso, sabe? Eu acho que isso é bem legal. Câncer, acho que trazer essa... Até porque quando acontece uma coisa como aconteceu com a Preta Gil essa semana, parece que a gente volta 2 casinhas, né? E todo mundo começa a temer de novo, a falar, então, é isso, fica muito próximo de novo. E eu acho que compartilhar histórias de sucesso como a sua, como a da minha mãe, enfim, tantas outras que a gente conhece ao nosso redor também, é muito importante, porque tem muita gente passando por isso, e eu acho que a gente precisa ressignificar essa história. Então, obrigada por compartilhar sempre. Você sempre é muito transparente com essa história do câncer, é muito linda. E vamos terminar com um call to action, né, gente? Primeiro, examinem as mamas, né? Façam massagem. Não, mas você sabe, né? Eu tinha uma amiga que estava preocupada porque ia fazer uma biópsia. E ao invés de eu pegar e apalpar o meu peito, né? Para ver se tinha alguma coisa, eu pensei, preciso marcar minha mamografia. Gente, começa fazendo autoexame apertando o peito. Vamos começar por ali, tá? E segunda coisa, marquem as colonoscopias e não esqueçam do limão. Né, Dea? Não esqueçam do limão. Faz toda a diferença. Vai por mim. Vamos transformar isso num tangue limão. E é isso. Maravilhoso. Gente, Queridos, obrigada pela companhia. Obrigada pelas mensagens que a gente recebeu essa semana, porque significa muito pra gente, assim, quando a gente, né, quando eu falei da Ghislaine Maxwell. É muito legal, eu recebi muita gente dizendo, eu tô viciado, eu não paro mais de ouvir, eu escuto todos, eu acompanho vocês, não parem. Então, super obrigada pelas mensagens carinhosas que a gente recebe todas as semanas, mas essa semana especialmente recebi muitas. Então, continuem ouvindo, recomendem o podcast para os seus amigos, falem do Duplo Clique por aí, que a gente adora compartilhar tudo isso com vocês.
Obrigada, pessoal. Até a semana que vem. Obrigada, beijo.